nossa colocação de hoje, nós aprendemos hoje do nosso batismo, já renovamos as promessas, nós já nos consagramos a Deus. Como nós estamos começando um novo tempo da nossa vida, o primeiro dia da nossa vida hoje, diga, hoje é o primeiro dia da minha vida nova. Eu estou aqui para aprender a viver as graças de Deus. Porque meu passado está nas mãos de Deus. Eu agora sou um homem que começa uma vida nova em Deus. E quero aprender a viver esta vida nova. Todo este acampamento é para me ajudar a viver a vida nova. Então eu quero estar atento, como os discípulos que andavam com Jesus. Jesus andava ensinando eles a cada dia a aprender a viver a vida nova. Porque todos os discípulos e apóstolos de Jesus era tão pecador quanto nós anteriormente. Eles não conheciam bem a palavra de Deus. Então eles tinham dificuldades de viver bem a sua vida. Então nós sabemos que todos os discípulos de Jesus moravam numa cidade perto de Cafarnaum. E a cidade de Cafarnaum é uma terra chamada terra de Zabulon, Naftali, a terra dos pagãos, a terra em que habitava as trevas, o pecado, a morte. Jesus foi morar lá em Cafarnaum para resgatar aquele povo que vivia no pecado. Aquela cidade era a cidade de refúgio, onde a pessoa que era condenada fugia da condenação e ia morar naquela cidade. Então é uma cidade que tinha muitos pecadores. E Jesus foi morar em Cafarnaum, nessa terra, para trazer de volta, para santificar a vida daquelas pessoas. Então por isso ele vai ali a Cafarnaum anunciar o reino de Deus, a vida nova. É como nós que às vezes estamos no mundo, nas trevas do mundo, e hoje nós viemos para aprender a viver na luz de Deus, a enxergar com os olhos de Deus, a falar das coisas de Deus, a ter os pensamentos de Deus em nosso coração. Para isso Deus nos trouxe. E é muito importante que a palavra de Deus em Tessalonicenses 5:23, 1 Tessalonicenses 5:23 vai dizer assim: que o Deus da paz vos conceda santidade perfeita, que todo o vosso ser, corpo, alma e espírito seja conservado para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos três dimensões. É bom você entender porque quando Deus faz um homem, quem estava do lado de Deus? Jesus. Por isso vai dizer no livro do Gênesis 1:26, façamos, está no plural, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, a imagem do homem é esta. Quando Deus olha para cada um homem, é desse jeito. Ele não vê outra imagem. Ele vê a imagem do Filho amado de Deus. Quando ele olha para a mulher, ele não vê a Eva, ele vê a filha amada de Deus. Esta é a imagem da filha amada de Deus. Cada mulher diante de Deus tem essa imagem. Porque os homens, Deus fez assim, quando o homem peca, a primeira coisa que Deus faz é querer fazer com que aquele povo
perecesse. Nós vamos ver no livro de Noé, no livro do Gênesis, no Noé, dilúvio. Deus tenta destruir a humanidade com o dilúvio. Depois em Sodoma e Gomorra, ele manda fogo do céu para destruir. E aí Deus coloca um sinal no céu, no livro do Gênesis, porque agora Deus não quer mais destruir. Deus envia Jesus para nossa. Pronto. Deus prometeu lá no livro do Gênesis que ele colocaria um sinal no céu que não mais destruiria a humanidade, mas que ia agora salvá-la. Então Deus resolve agora enviar Jesus para perdoar os nossos pecados. Perdoar os nossos pecados. Então, a reconciliação nossa com Deus, o perdão, é esta graça. Ele que nos cura, Ele que nos santifica, Ele que nos dá a graça da reconciliação com Deus. O preço do perdão é muito caro. Perdoar alguém não é fácil. Perdoar alguém que me machucou, que me traiu, que me enganou, não é fácil. Mas nós temos que entender, porque quando Deus nos faz a sua imagem e semelhança, Ele também coloca as virtudes para que a gente possa usar. Então nós aprendemos as virtudes que nós temos, diversas virtudes, que estão em nós e que nos ajudam a perdoar. Pegue aí a carta de Pedro, ó. Carta de Pedro. Carta de Pedro, primeiro epístola, segunda epístola de Pedro, 3, segunda epístola, capítulo 1, versículo 3. O poder divino nos deu tudo. Olha, o poder divino nos deu tudo que contribui para a vida e a piedade, fazendo-nos conhecer que Ele chamou para a sua glória e as suas virtudes. Então nós somos o quê? Para a glória e as virtudes do céu. Você não tem outra vocação. Eu não tenho. E aí ele vai nos dizer: por isso temos entrado nas posses das maiores e mais preciosas promessas, a fim de vos tornar por esse meio participante da natureza divina. Nós nos configuramos a imagem que estão aqui. Nós temos esta imagem. Participante, você é divino. Você nasceu para ser santo. Sede santo como o vosso Pai Celeste é. Nós não temos vocação de pecador. Nós temos vocação de santo. Quando alguém falar para você: você é santa, como você é santa? Muito obrigado, eu estou lutando para a minha santidade. Não vai dizer: não, eu não sou santo, não, eu sou pecadora. Não, pecador é o demônio. Quem é o pecador? Você está servindo a quem? Então você não nasceu para pecar. O pecador desde o princípio é o demônio, não é você. Ele pode ter colocado veneno dentro de nós, mas nós não nascemos para pecar. Nenhum de nós. Então, eu preciso saber que o meu pecado custou o sangue redentor de Jesus, o perdão que está aqui, o perdão que me santifica. Então, cada vez que eu aprendo a perdoar, eu estou santificando a minha vida em Deus. Eu estou cometendo os mesmos gestos de Jesus, me sacrificando para perdoar aquelas pessoas que me ofenderam, que me traíram, que me enganaram, que me fizeram mal. Então, o perdão, quando você lembrar do perdão, você lembra da cruz de Cristo. Eu estou me colocando na mesma posição de Jesus para fazer isso. Eu sei que humanamente eu não posso, porque Jesus, na hora que ele estava para ser crucificado, na hora que ele foi preso, antes de ser preso, ele disse: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. É fácil perdoar, gente? Então, está aqui, por isso nós temos que entrar nas posses mais preciosas. Aí ele vai dizer: por isso, subtraindo a corrupção, que a concupiscência. Qual que é a corrupção e a concupiscência? O que é concupiscência? A marca
quando nós fomos batizados, até a marca do pecado original foi lavada. Toda e qualquer maldição que vem do meu pai, da minha mãe, dos meus antepassados, tudo foi lavado no batismo. Toda e qualquer maldição, todo o pecado. Eu não trago nada do meu pai, de pecados. Eu trago consequência do pecado, né? Porque se você tem um pai que bebe, qual é a consequência do pecado dele na vida dos filhos? Sofrimento, do alcoolismo. E às vezes nós carregamos até na nossa genética o alcoolismo. A consequência. Nós trazemos consequência. Meu pai gastou dinheiro com prostituta. Eu vou pagar o preço de que ele usou mal o dinheiro. É consequência, mas não o pecado dele. Eu não pago o pecado do meu pai, nem da minha mãe. Então, eu não preciso ficar condenando meu pai. Ele vai acertar conta com Deus. Ó, meu avô já morreu, já acertou conta com Deus. Minhas avós já morreram, já acertaram conta com Deus. Meu pai já morreu, já acertou conta com Deus. Ou ele está no céu, ou está no purgatório, né? Um desses dois lugares. Eu rezei 28 anos para o meu pai, para ele se converter. Né? Então, é importante que a gente tenha isso no coração. Por isso está dizendo, ó, unir, quanto possível, subtrair a corrupção. A corrupção e a concupiscência é o desejo de pecar. Ficou em nós. A gente traz a fraqueza de querer pecar. A concupiscência é essa liberdade de pecar. Nós temos a liberdade, nós temos, vou falar para vocês entenderem. Nós temos livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Alguém vai arbitrar sobre a minha vida. Qual que é o árbitro da sua vida? Quem que arbitra sobre a sua vida? Deus. Então, o livre-arbítrio meu é em Deus, nos mandamentos de Deus, na lei de Deus. Quem que arbitra sobre a nossa vida? Então, o livre-arbítrio seu está onde? Então, o meu livre-arbítrio está em Deus. Eu tenho a liberdade, Deus me deu a liberdade. A liberdade em Deus está sendo dirigida para as coisas de Deus. Para você sair, passear, divertir, dançar, ter uma vida comum com as pessoas, mas você tem o livre-arbítrio na sua vida de Deus. A direção de Deus. Para a gente saber que Deus está ali nos acolhendo. E a liberdade do mundo, que você faz o que você quiser da sua vida. Essa é sua. Entenderam bem? Então, quando Deus nos faz a sua imagem e semelhança, está aqui. A imagem qual que é a sua. Deus coloca as virtudes dentro de nós. No batismo, elas tornam manifesta todas as virtudes do céu. Então você torna uma mulher virtuosa, torna uma pessoa santificada. Por causa do quê? Por causa do perdão. Ó. O perdão nos deu toda esta graça, toda esta redenção. O perdão nos dá toda esta dimensão de nos transfigurar nos filhos amados de Deus. Então o perdão de Deus me dá esta graça. Quando você perdoa uma pessoa, você faz com que ela tenha direito de novo a viver uma vida livre. Porque você não está prendendo ela mais no seu coração, você não está presa nela. Você torna uma vida livre daquele mal que ela te fez. Você não torna escravo mais daquele pecado, não torna escravo mais daquele mal. Quando eu perdoo a pessoa, eu estou tirando o mal dela dentro do meu coração, estou tirando a violência, aquilo que o pecado dela fez em mim, que aquela maldade fez em mim, eu estou arrancando da minha vida e colocando a graça e a bênção de Deus no lugar. Você troca o perdão, eu troco o mal da pessoa pela bênção de Deus, pela graça de Deus, pelas virtudes do céu. O perdão é eu substituir o mal que ela me fez pelas bênçãos, pela vida nova em Deus.
Então, quando eu perdoo alguém, estou arrancando as trevas do meu coração, da minha vida. Então, o perdão é esta graça que está aqui, ó. Sempre que eu lembrar do perdão, eu vou me remeter à cruz de Cristo, vou me remeter aqui, a esta vida. Por que o perdão é importante? Porque o demônio não quer que você perdoe. Ele não quer que você perdoe, quer que você seja escravo do seu ódio, da sua raiva, da sua vingança, quer que você mate aquela pessoa, que você destrói aquela pessoa. Então, nós temos que saber disso. Então, o perdão tem esta graça. Então, quando Deus nos faz, nos reconcilia, Ele nos dá esta graça de configurar. Eu tenho que saber, muito importante, porque que às vezes eu sinto ferido e machucado na minha vida, né? Quando nós fomos gestados em Deus, nós trazemos na nossa história o nosso pai e a nossa mãe. Na gestação da nossa vida, nós temos cromossomos do nosso pai, cromossomos da nossa mãe, temos 23 do pai, 23 da mãe, e Deus coloca a alma e o espírito dele em você. Da onde veio sua alma? Da onde? Deus colocou a alma e o espírito em você. Isaías 42, de 1 a 4. Então nós temos esta graça. Temos 100% o nosso pai, 100% a nossa mãe e 100% de... Que lindo que você é, né? Por isso que Deus, quando faz o homem, viu que era muito... Agora você tem ideia de onde você veio em plenitude, tá vendo? Então, para quê? Para que eu saiba que a minha vida tem esta graça na reconciliação da vida nova em Deus. Eu só tenho essa alegria de viver essa plenitude, de saber que eu 100% meu pai, 100% a minha mãe, 100% de Deus. Qual é a dificuldade que eu tenho de perdoar as pessoas? Por que eu tenho dificuldade de perdoar? Porque é a medida do amor no meu coração. Por que eu tenho dificuldade de perdoar? É a medida do amor. Qual é a medida do seu amor no seu coração? É a medida de Deus no seu coração. Quanto mais Deus você tem no coração, mais você é capaz de... Qual que é a medida deste amor aqui? Qual que é a medida deste amor? Infinita. Você é capaz de fazer isso por alguém? Então, qual que é a medida do seu amor? Quantas vezes você consegue perdoar uma pessoa? Padre, eu consigo perdoar 3 vezes uma pessoa. Qual que é a medida do seu amor? 3 gotinhas. Eu vou dizer assim, quando Jesus fala lá quantas vezes, Mateus 18, 21, 22. Jesus diz, quantas vezes eu devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Quanto? 490 vezes por dia. Essa é a medida do amor. Essa é a medida do amor, ó. Medida de 490 vezes por dia é a medida do amor. Jesus disse, se você pecar contra mim 490 vezes, fazendo o mesmo pecado, não é outro pecado não, o mesmo. Você consegue fazer 490 vezes o mesmo pecado? Hein? Não. Você não é doida? Para repetir a mesma coisa, só doido. A gente não é doido, a gente não consegue fazer a mesma coisa igual. Esse dia para trás eu sempre conto que eu estava no pesqueiro e aí passava uma pessoa que era mentalmente perturbada, assim, tinha um problema mental e passava perto de mim e falava para mim assim, já te contei? Aí dava uma volta correndo, voltava, já te contei? Ele deve ter feito umas 50 vezes. Depois das 50 ele sentou porque ele estava cansado. Então, ele não conseguiu fazer mais do que 50. Mesmo ele sendo mentalmente perturbado. Então, a mesma coisa. Consegue repetir, né? Então, para nós vermos que a medida do pecado
Jesus está dizendo 490 vezes. Eu consigo perdoar você se você fizer o mesmo pecado num dia 490. Para dizer qual que é a dimensão do meu amor por você, qual que é a dimensão do amor de Deus por mim. É infinita, a gente não consegue imaginar. Então, quando eu quero saber quanto de Deus está no meu coração, Jesus diz: quem muito perdoa, quem muito perdoa, muito ama. Então, o seu amor está relacionado aos perdão que você dá às pessoas. Porque quando é que eu sei que eu amo uma pessoa? Quando está tudo certinho? Quando você está andando bem com a pessoa, e ela te abraça, ela é carinhosa, ela te trata bem, ela fala com você: olha, você é o amor da minha vida, você é dona do meu coração. Aí você está alegre, feliz. A hora que ele erra, que você vai saber qual que é a medida do seu? Só no erro, só na dificuldade, só na tribulação. Ah lá, a medida do amor é ali. A medida do meu amor é nesse momento de sofrimento. Aqui que eu vou saber quanto que eu amo uma pessoa. É ali que eu sei. Então meu pai vai me amar na medida de Deus no coração dele. A sua mãe vai te amar na medida de Deus no coração dela. Na medida que ela consegue te perdoar. Quantas vezes sua mãe te perdoou desde criança? Você tem ideia, não? Quem é mãe tem ideia, não tem? Quantas vezes seu pai, sua mãe te perdoou? Você não tem ideia desde a infância. Então, a medida do amor é essa, a medida do perdão é essa. Quanto mais eu perdoo, mais eu consigo amar, mais eu sou livre daquele que me escraviza, daquele pecado que me alicia, que me faz mal. Por isso está aqui, a grande dificuldade está dizendo, por isso unir a sua fé às virtudes, a virtude, a paciência, a temperança, a piedade é o amor fraterno, a caridade. Então, nós vamos unindo, quem está em Deus vai unindo virtudes, e não ódio, e não vingança, e não pecado. O maior bloqueio para a nossa cura e libertação não tem como acontecer se eu não perdoar de coração a pessoa. Não existe. Mateus 6,14. Se você não perdoar de coração o teu irmão, meu Pai que está no céu não te perdoa. O padre não pode dar absolvição para quem não perdoa. Então a pessoa vai ficar, se ela não perdoa, não tem como ela reconciliar com Deus. Ela não tem como deixar o amor de Deus manifestar na sua vida. Ela fica bloqueada. Ai, padre, meu pai me deu para a família, meu pai me deu para os outros. Se eu fosse olhar para isso, está perdido. Se eu fosse ficar lá pensando que meu pai me deu para uma família, por que ele me deu? O amor dele é esse, dá para os outros. Uns ama pondo perto, outros ama distante. Um te ama dando, o outro te ama acolhendo. Então nós temos que aprender que as pessoas que estão perto de nós, elas vão viver a medida do amor de Deus no coração dela. A minha mãe me amava na medida de Deus. A minha mãe morava na roça, ela é uma pessoa que tem só o 3º ano. Ela sabia lá de psicologia, que se ela me rejeitasse, que se ela não me abraçasse, eu ia ter carência afetiva. Minha mãe ia saber disso. Qual a mãe que sabe psicologia aí? A mãe nos trata na medida do amor dela. O pai trata na medida do amor dele, porque as mulheres têm muita dificuldade com os homens na relação. Por quê? Porque Deus colocou as virtudes, as belezas, a solicitude, a alegria, o abraço, o beijo, o carinho, nas mulheres, não colocou em nós. Ele fez a gente mais no tapa, deu 3 tapas e fez o homem. Então as mulheres gostam de que a gente converse, né? Como é que você está? Aí ela chega, o marido chega do serviço. O que você fez? O de sempre. Você não fez nada diferente? Não. Você não fez mais nada? Não. Ela queria detalhes. Ela quer que conta detalhe. Nós não temos detalhe, nós somos sem detalhe.
Foi no tapa, o negócio foi no tapa. Ai, porque meu marido não é carinhoso. As mulheres reclamam, brigam porque o marido não é carinhoso. Gente, a minha mãe ensinou eu a beijar alguém? Não. Minha mãe me ensinou o quê? A ser homem, lavar. Minha mãe lá em casa ela ensinou a lavar, passar, cozinhar. Mas, que mais? Minha mãe fala assim, olha, você tem que ser carinhoso, abraçar, beijar as meninas. Não, eu aprendi a ser carinhoso, abraçar e beijar com a minha namorada. Quer dizer, se a namorada é boa e ensina direitinho, a gente aprende, a gente é igual papagaio. É a professora que ensina. Nós aprendemos, tá vendo? Nós não temos pronto. Então, há muitas brigas e muitas mágoas, muita revolta. Então, a falta de perdão, ela é muito triste por causa disso. Porque a falta de perdão, ela vai me gestar sofrimento, porque aqui, ó, vai me deixar magoado, ferido. E às vezes eu perco a alegria de estar com meu pai, porque meu pai, ele tem aquele jeito, ele não tem esse amor de Deus no coração. Eu fui compreender meu pai depois que eu tinha 20 anos de idade. Eu fui lá saber quem era o meu pai. Eu só comecei a amar meu pai quando eu conheci quem era o meu pai. Eu só amei a minha mãe quando eu conheci quem era minha mãe, que eu sentei para conversar. Aí eu comecei a ver os problemas que ela enfrentou, as dificuldades, os seus ensinamentos, a sua capacidade. Então, eu tive que aprender a amar meu pai a partir do momento que eu conheci a história dele. Como é que você vai amar seu pai se você nunca parou para conversar com seu pai? Não parou para conversar com a sua mãe? Você não parou para conversar com o seu irmão? Às vezes nós temos irmão que a gente não sabe nada da vida dele. Não sabemos nada da vida do outro. E a gente quer amar sem conhecer. Ninguém ama o que não conhece. Eu aprendi a amar Jesus depois que eu fui fazer experiência de oração, que eu fui me banhar, que eu fui aprender a viver, que eu fui aprender a reconciliar com Deus, que eu achava que Deus não me amava. Porque meu pai, ele acreditava na reencarnação, e eu nasci numa casa assim, eu vivi disso. Então, eu achava que eu era uma alma penada andando nesse mundo. Eu não acreditava no perdão de Deus. Eu achava que Deus não perdoava. Por que eu estava sofrendo? Por que eu vim nesse mundo para sofrer? Porque eu não aceitava o perdão de Deus. Então, eu vivi uma vida azeda, amarga, comigo. As minhas revoltas, minhas decepções. Por que eu vim nascer nessa família? Por que eu tive esta casa? Era a única casa que Deus podia me dar. Quando eu fui morar em Jerusalém, eu vi que a casa que Nossa Senhora morava, e Jesus era muito pior do que a minha. E creio que nenhum de vocês moraria na casa de Nossa Senhora. Nenhum de vocês moraria na casa de Nossa Senhora. Porque é uma gruta de terra batida. O utensílio de Nossa Senhora é de pedra. Nossa Senhora não tinha nada. A única riqueza de Nossa Senhora era Deus e Jesus, São José. Aqui, ó, a riqueza de Nossa Senhora. Dela é aquele menino, ó. A única riqueza de Nossa Senhora é Deus. Deus não deu nada para Nossa Senhora, deixou ela numa pobreza miserável. Não tinha nenhuma riqueza Nossa Senhora. Então, a pobreza de Nossa Senhora é uma humilhação para mim e para você. Então, quando eu compreendi, nossa, eu falei, meu Deus do céu, eu era tão rico e não sabia. Então, o perdão é isso. Eu começo a ver que meu pai me amava do jeito dele, a minha mãe me amava do jeito dela, as minhas irmãs me amam do jeito dela, as pessoas que estão com você, seu marido te ama do jeito dele, você ama o seu marido do jeito seu, você ama cada filho igualzinho? Quem é que ama cada filho igualzinho? Levanta a mão para mim ver. Igualzinho? Não tem diferença? Tem diferença. Tem diferença. Não vem falar para mim que não tem. Tem diferença. Gente, às vezes a gente fala assim, o amor é igual. Não. O amor igual é só dele, ó. Só ele tem capaz de amar igual. Nós temos uma diferencinha. Porque tem filho que parece mais com a mãe. E tem os temperamentos da mãe, briga mais com a mãe. Tem filho que tem um temperamento parecido com o pai, briga mais com o pai. E aí o relacionamento é igual. Gente, só ama em plenitude ainda Deus. Nós vimos qual é a medida do nosso amor.
nós amamos miseravelmente, nós somos fracos. Então o perdão é isso. Eu vou saber que meu pai tinha uma relação com as minhas irmãs, muito mais carinhosa do que comigo. Meu pai me batia, me descia o bambu. As minhas irmãs não apanhavam. A minha mãe nunca me bateu e batia nas minhas irmãs. As minhas irmãs gostavam de quem? Do meu pai. E quem gostava da minha mãe? Lógico que é eu. Gente, é medida do amor. E aí eu achava que meu pai me amava. Ele me amava do jeito dele. Eu tive que aprender a perdoar meu pai, perdoar as pessoas, porque o perdão é esta graça para você, de saber agora distinguir qual que é o amor de Deus no seu coração, qual que é a medida do amor de Deus no seu coração, para cada pessoa. Eu vou me conviver com as pessoas na medida que elas precisam do meu amor, da minha graça. Então, as pessoas que me fizeram mal, que me levaram para beber, eu fui perdoando cada uma delas. Quem me levou, me ensinou a masturbar, quem me levou para a pornografia, quem me ensinou a viver filosofias do mundo, eu fui perdoando. Quem me deu um cigarro, eu fui perdoando, porque eu preciso libertar o meu coração daquela escravidão do pecado, daquelas pessoas que me fizeram mal. Então essa graça que Deus hoje está pedindo para você, o perdão. Quem você precisa perdoar? Que não te amou na medida que você queria. Seu pai, sua mãe, fecha teus olhos por um instantezinho. Deus, às vezes a gente fica com raiva de Deus. Às vezes fica com raiva de Deus, acha que Deus esqueceu de nós. Senhor, e fala, Senhor, eu preciso aprender a perdoar. Agora eu sei que o perdão é a medida do teu amor no meu coração. Aquelas pessoas, desde a minha infância, que colocaram apelido em mim, que me rejeitaram, que abusaram das minhas situações, que me desprezaram. Se eu não me sentia amada pelo meu pai, pela minha mãe, eu achava que eles não me amavam. Ou se me deram, meu pai me deu para os outros, meu pai me deu para a família. Mas é o jeito dele, é a medida do amor dele. Cada um vai nos amar na medida do amor deles. Mas nós vamos aprender a perdoar também na medida de Deus. Na medida de Deus no meu coração e no seu. Você precisa agora entregar nas mãos de Deus as pessoas que você precisa perdoar agora. Vai dizer, eu preciso, Senhor. Tirar do meu coração a falta de perdão por mim mesmo. Tem pessoas que vai lá confessar pecados já confessados, porque se sente culpada. Culpa Deus não perdoa. Deus deixa a culpa para mim não fazer de novo. Quando você é perdoado por Deus, uma vez perdoado, você não precisa voltar mais. Aquele pecado, se você não vai cometer ou não cometeu mais, Deus não volta mais, você não precisa pedir mais perdão, porque já está perdoado. O Pai não pode perdoar o pecado confessado que você não fez de novo, porque Deus já perdoou. Deus já nos perdoou aqui. Jesus veio para nos trazer o perdão, aí a reconciliação com Deus, para nos ensinar a perdoar. E a hora que eu vou perdoar, eu lembro da cruz. Se Deus me fez tudo aquilo para me perdoar, o que eu preciso fazer para perdoar essa pessoa? Às vezes eu vou manter uma distância, mas eu vou saber que o perdão já foi dado. Então eu quero entrega hoje nas mãos de Deus aquelas pessoas que você não conseguia perdoar. Se você não te conseguia perdoar pelos pecados que você cometeu e você fica remoendo os pecados passados, Deus está dizendo, minha filha, foi lavado no sangue de Jesus, já foi perdoado, e você não precisa ficar se alimentando do pecado passado. Mas você precisa agora da vida nova, de saber que Deus é capaz de me perdoar 490 vezes do mesmo pecado a cada dia. Quando eu busco a reconciliação, quando você confessa, você exorciza a sua vida de todo mal, de todo pecado e de toda força maligna. E Deus te trouxe aqui para esse tempo, para reacender no seu coração o perdão como fonte de cura. Se eu não perdoo, eu vou ficar magoado, eu vou ficar ressentido, eu vou me sentir culpado, eu vou trazer no meu coração muitas vezes, quando eu não perdoo, eu vou trazer ressentimentos, eu vou trazer no meu coração às vezes
situações que vai alimentar doenças, enfermidade. Há quantas doenças em nossa vida porque nós não nos perdoamos? Quantos tipos de doenças que são manifestadas porque a pessoa não perdoa? Tem enxaqueca, dor de cabeça, palpitação no coração. E nós pedimos agora, Senhor, que nós saibamos viver o perdão e a reconciliação com cada pessoa.